Olá, sejam bem-vindos ao curso de Ventosa Terapia. Eu sou o professor Antônio Paulino e vamos dar continuidade ao Proform, Programa de Formação Multidisciplinar em Multiprofissional. Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Ventosa Terapia. Eu sou o professor Antônio Paulino e vou dar continuidade a esse Proform concurso de Ventosa. Meus dados profissionais são: eu sou especialista em Pilates, sou especialista em treinamento funcional e esportivo, também sou especialista em ortopedia com ênfase em terapia intensiva, sou fisioterapeuta de formação, atuo no clube de futebol da minha cidade, Fluminense de Feira, Futebol Clube, aqui da Bahia. Sou fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, UNASF. Também sou fisioterapeuta da UAT, a Universidade Aberta de Terceira Idade. Atuo no CrossFit. Também sou professor da Universidade Unifax e da Faculdade Estácio. Tenho uma rede de fisioterapia que atua dentro do box de CrossFit e tenho empresa de curso na área de saúde e atualmente sou da parte de direção, que é o Instituto RS Saúde, qual abriga essa plataforma de cursos também. Então, para a gente começar a parte da Ventosa Terapia, é um prazer estar aqui para vocês. Eu vou tentar passar toda a prática, toda a minha vivência que eu tenho com a Ventosa, vivência essa que me traz resultados muito bons com meus pacientes e que eu espero que vocês também possam alcançar. A didática do nosso curso de Ventosa vai funcionar da mesma forma que funciona os outros cursos. Vamos ter um grupo de estudo no Facebook, o qual vai estar atuando. Eu vou estar presente nesse grupo e vocês vão estar postando sempre, semanalmente ou diariamente, aplicações de Ventosa. E eu vou estar avaliando vocês para juntos podermos crescermos e termos resultados positivos com nossos pacientes, tá bom? Então, sempre vou estar fazendo também aulas ao vivo, estudos de caso, casos clínicos, vou estar apresentando resultados e melhorias de alguns pacientes, juntos também nesse grupo exclusivo do Facebook, que é um grupo que faz parte do Instituto RS. Então, ventosa terapia, o conceito em si da ventosa terapia, é uma técnica que consiste na aplicação de copos de vidro ou acrílico, que tem como finalidade criar um vácuo e fazer a sucção da pele. Então, pela imagem que vocês estão vendo, você, quando aplicar a ventosa terapia, a técnica que a gente vai aprender, você vai conseguir afastar a pele desse vácuo, criando um vácuo, uma pressão negativa, de acordo com a imagem aqui, e vocês vão conseguir ter um efeito terapêutico nessa área que foi sugada, digamos assim, sugada pela aplicação dos copos de vidro ou acrílico. Lembrando sempre, esses copos de vidro ou acrílico são materiais feitos especialmente para ventosa. Vamos estar indicando também alguns sites que vocês podem estar comprando. O material de ventosa também é de fácil acesso em lojas de produtos orientais ou lojas de produtos hospitalares. Também se encontra esse material e vocês podem estar utilizando durante o curso. Tá bom? É um curso muito prático. Então, a ventosa é essa sucção que fazemos da pele, criando esse vácuo, fazendo com que a pressão negativa atue nessa área que está o copo, transbordando as energias que a gente vai conhecer mais para frente, os pontos de equilíbrio do nosso corpo, a parte da derme mesmo, da pele, para fins terapêuticos. Então, ele é um método que provoca hiperemia, ele aquece, e até hemorragia subcutânea, porque vai ter alguns momentos que vai ter um sangramento. Como a gente suga a pele, os poros da nossa pele podem se abrir. E nisso até haver uma parte que sangre. Mas não é comum, isso pode acontecer? Pode. Mas nosso objetivo nesse curso é mais trabalhar com a hiperemia e não sangrar tanto. Não utilizar o método sangria, é utilizar a ventosa chamada seca. E através dessa sucção que fazemos, através da pressão negativa que ela é aplicada no interior do recipiente, a pele ocorre conjuntamente com o organismo a troca gasosa. Então faz com que elimine todos os gases e toxinas, promovendo uma melhora na saúde. Então a ventosa simplesmente, na base teórica, faz com que sugue a pele, aumente a pressão negativa desse vácuo que está sugado através do copo de acrílico, fazendo com que elimine e haja troca gasosa dentro desse copo, eliminando todas aquelas toxinas. Segundo a medicina tradicional chinesa, no nosso sangue, no nosso corpo, somos cobertos de toxinas.
que fazem prejudicar a homeostase. A homeostase é equilíbrio do nosso corpo. Então, com essa troca gasosa, com essa eliminação das toxinas, o nosso corpo começa a ter um fluido melhor. Se vocês observarem na imagem, temos alguns métodos. Tem o método fraco, o método médio e o método forte. A gente vai aprender que no método fraco a gente vai utilizar mais para a ventosa deslizante. Porque a gente não precisa sugar tanto a pele, não fazer tanto esse afastamento da pele para fazer a deslizante. Um método que a gente vai aprender. O método médio é mais utilizado para a ventosa seca. Aquele que a gente vai deixar a ventosa lá por 10, 15 minutos e ter o resultado esperado. E o método forte é para a ventosa com sangria, que é quando eu quero extrapolar a camada e eliminar o sangue, as toxinas, de uma forma mais rápida. Então, essa pressão negativa suga a pele e provoca essa êxtase sanguínea local, fazendo com que esse estímulo do tecido, essas terminações nervosas locais que tem e nos pontos de acupuntura de alguma parte do corpo, faça com que entre em equilíbrio. Então, quando esses vasos capilares, a parte dos poros, se abrem, as toxinas conseguem ser retiradas. Então, faz com que ocorra a homeostase do nosso corpo, essa troca gasosa de oxigenação do sangue. E, consequentemente, a gente vai estar aumentando a circulação local naquela área. Claro que quando a gente aumenta a circulação local de uma área, a gente consegue melhorar a parte de nutrientes, aumentar o fluxo sanguíneo, drenar um pouco mais de sangue e irrigar essa área que está pouco irrigada em alguns casos, fazendo com que haja essa troca gasosa. Algumas características da ventosa: ela limpa os glóbulos vermelhos degenerados, ela aumenta o nível de cálcio no sangue, ela fortalece os vasos sanguíneos por conta da pressão que causa, eliminador, essa é a parte principal, acho que esse é um dos nossos focos do nosso curso, sempre eliminar a dor dos pacientes. A gente tem como missão, a parte do Instituto RS, promover os cursos na área da saúde com que os nossos clientes, nossos alunos aprendam a lidar com dor e eliminem a dor dos pacientes. Então, esse é o nosso foco e a gente vai frisar bem essa parte de alívio imediato da dor, redução da febre, acelera também a digestão em alguns casos, trata a intoxicação por substâncias químicas, remédios e gases, combate a tosse. Vocês vão ver algumas técnicas que utilizaram a ventosa para problemas respiratórios, e combate também a alergia, que vocês vão ver algumas técnicas. As ventosas, essas são algumas ventosas que temos. Essa com bambu foi a que surgiu primeiramente, uma das primeiras que surgiram, depois com os copos de acrílico. Tem até uma curiosidade no filme, não sei se vocês já assistiram o filme de Karate Kid, quando o mestre Miyagi pega a ventosa e utiliza no lutador, porque ele machucou a perna e ele tinha que voltar para a luta final. Então, o mestre Miyagi pega a ventosa com fogo, que vocês vão ver como é que se faz no curso. A ventosa com fogo, que vocês vão estar acompanhando, ela pega... O mestre Miyagi pega a ventosa e utiliza no lutador para que ele volte para a luta. Então, tem um resultado logo imediato. A ventosa que a gente vai utilizar, essa com a pistola aqui, com essa parte dos copos de acrílico, é a de comum acesso, é de fácil acesso, bem barato, acessível. No Mercado Livre vende, no Acubras, outros sites que a gente vai estar indicando para vocês adquirirem, vende tranquilamente essa ventosa, certo? Esses são alguns materiais. Tem ventosas que vêm com 9 a 10 copos, tem outros que vêm com 19 copos, 20. Então, a quantidade de copos diferencia um pouco só se você quiser utilizar em diferentes áreas ao mesmo tempo de uma sessão. Mas se você só conseguir com 9, 10 copos, tranquilamente também dá para utilizar. As indicações da ventosa. As indicações da ventosa: entorse de tecido mole, inflamação crônica do tecido mole, atrofia muscular, lombalgias, bronquite crônica e aguda, que a gente vai utilizar, articulações dolorosas e formações de nódulos. Ela é bem conhecida, ficou bem conhecida agora a ventosa nas Olimpíadas, se vocês acompanharem, por conta de Michael Phelps. Ele utilizou a ventosa para se recuperar de forma mais rápida da tensão dos ombros que ele tinha na hora das provas de natações. Resultado: medalha de ouro. Outra pessoa que utiliza muito a ventosa, que está aí na mídia, que está em fácil acesso, é Neymar. Neymar também, um jogador de futebol de alto rendimento, está utilizando
a ventosa. E eu, na minha vivência clínica, minha vivência esportiva, no meu clube que eu atuo, eu também utilizo a ventosa para resultados imediatos de alívio de dor tensional. É fantástico, vocês vão aprender as técnicas, principalmente com a ventosa deslizante, como o resultado é muito bom. Mas sim, colocamos a ventosa, utilizamos a ventosa. E como diagnosticamos algo pela ventosa? Muitas vezes, quando você coloca a ventosa, vocês vão observar alguns pacientes, quando você utiliza, um fica com a pele mais roxa, outro fica com a pele mais avermelhada, outro fica com a pele rosada, outra pele fica com as manchinhas. Então, como é que a gente pode diagnosticar isso? A situação do paciente e a existência da doença pode ser estabelecido com base na reação durante o vácuo da ventosa. Então, durante a aplicação da ventosa, quando você colocar a ventosa, você vai conseguir detectar qual área que está sendo atingida. Eu tenho uma tabela, eu disponibilizei uma tabela em anexo para vocês acompanharem de acordo com as manchinhas. A gente pode estar mostrando também, estar acompanhando por aqui, mas vocês vão ter esse acompanhamento, esse mapa da ventosa, tá bom? Quanto mais saudável for a pessoa, mais fraca a coloração. E quanto mais intoxicado e doente, mais forte será a tonalidade. Em alguns casos, pode aparecer bolhas, a urina pode ficar mais concentrada depois da aplicação, o cheiro ficar mais forte, além de demorar um tempo maior para desaparecer as manchas. Tem gente que fica até um mês para depois desaparecer as manchas. Então isso quer dizer que aquele caso do paciente era um pouco mais complicado e que a cura está sendo processada. Então, vamos analisar novamente. Quanto maior a coloração, mais fraca for, mais saudável ela é. Quanto mais forte for, em alguns casos aparecer bolha ou ter problemas urinários, quer dizer que a concentração de toxina está maior, intoxicado. Precauções. Não é aconselhável aplicar ventosa em pacientes com febre alta. Temos que ter cuidado com pacientes com febre, convulsões, doença alérgica atópica, feridas abertas principalmente, edema, temos que ter cuidado com a ventosa, tendência à hemorragia, varizes, para não aumentar essa quantidade de varizes. Na área abdominal também tem que ter cuidado. A parte pélvica e lombar de mulheres grávidas, não utilizar. Em mulheres grávidas não é muito aconselhável utilizar a ventosa. Áreas articulares também não é muito aconselhável, por conta de pelos também e da parte mole. Tá bom? Então, cuidado na hora de aplicar a ventosa, principalmente nos homens que têm um pouco de pelo a mais. E durante a aplicação da ventosa, poderá aparecer algumas formações de bolhas. Então, com isso, quando aparecer a bolha, vocês vão ver algumas técnicas. Nossos pacientes, graças a Deus, na minha vivência prática, não aparecem bolhas. Mas já tive relatos de outros colegas que apareceram. Então, o que você faz? Qual é a sugestão? E o que é mais indicado nesse momento? Quando aparecer as bolhas, você pega uma agulha esterilizada. Então, sempre você tem que ter uma agulha esterilizada. Passou na bolha, depois aplicar violeta de zeciana ou outro produto que cicatrize para cobrir esse local. Então, você faz com a agulha esterilizada nessa bolha, depois passa um produto cicatrizante que vai melhorar, tá bom? E analisar todo o paciente. Regras. Temos algumas regras com a ventosa. Quando a gente colocar para a dor do paciente, a gente deixa ela um pouco maior. Deixa um pouco ela um tempo maior de aplicação. Quando a gente for utilizar para a ventosa paralisia, deixa um pouco um tempo menor. Quando a gente for utilizar com paciente crônico, a gente deixa um tempo maior. Quando formos utilizar com pacientes agudos, a gente também diminui o tempo. Tá bom? Higienização da ventosa, esterilização da ventosa, sempre. Não sangrou, não teve ferida aberta, não machucou, não teve nada com o paciente, mas tocou na pele, higiene. Lavar a ventosa com água e sabão, em abundância, depois secá-la. Tá bom? Então, isso é um critério base de higiene com o seu paciente. Esterilizar sua ventosa. Em alguns casos, você pode até utilizar o álcool também. Passa o álcool 70 para deixar sua ventosa mais limpa. Aí vocês estão vendo exemplos de ventosa. Aqui temos a ventosa com moxa,
temos a ventosa com fogo, temos a ventosa com a pistola. Aqui são algumas marcas que ficaram da ventosa, se vocês observarem nessa figura, nessa terceira figura aqui, fica as manchas e está com coloração boa, porque não são aquela, tá no meio termo, não são aquelas manchas nem muito fortes nem muito claras, ou seja, não está com tanto pouco sangue nem está com muito sangue com toxinas, está com a coloração ideal. Então, como funciona esse princípio? O porquê dele funcionar? São imediatamente aplicadas em áreas específicas do corpo, principalmente nas costas, gerando uma força de sucção. Geralmente a gente utiliza muita ventosa na parte posterior das costas, ou na parte posterior da coxa, das panturrilhas. No pescoço também é utilizado, na cervical. Então a gente utiliza a ventosa. Primeiro passo, colocar na área que quer ser afetada. Colocar na área que você quer ter um resultado. Com isso, como eu falei para vocês, ele faz com que a parte fisiológica melhore a troca gasosa desse local que foi aplicada a ventosa, consequentemente aumentando o fluxo sanguíneo local. Se a gente aumenta o fluxo sanguíneo local, consegue eliminar as toxinas, vai ter uma maior quantidade de nutrientes, consequentemente vão ter maiores células de defesas, consequentemente o corpo vai entrar em equilíbrio. Desse modo, consegue eliminar todos os gases e toxinas que estão estagnadas, que ficam presas devido ao dia a dia, alimentação, alguns fatores mesmo de estresse, o que for que ficam presas no sangue, ela consegue ser eliminada através da ventosa por conta dessa pressão negativa que faz com que haja essa troca. E a medicina tradicional chinesa, ela sempre frisa isso, que a estagnação do sangue faz com que você fique doente. Ou seja, todas as toxinas do seu corpo estão concentradas dentro do seu sangue. Então, uma coloração, um sangue mais coagulado, um sangue escuro, um sangue sujo, consequentemente, doença para você. Então, é tida como tratamento negativo. Trazer essas células doentes que estão no interior do seu corpo para a superfície através de fortes absorções. Então, a ventosa, através da sucção, faz com que esse tratamento negativo venha até a superfície, essa pressão, essas células que estão doentes e façam a troca, levando células boas para o sangue. A ventosa, que vamos ver em maior quantidade, a ventosa seca, ela deixa manchas ou hematomas de coloração vermelha, marrom, roxa ou até mesmo preta nos pacientes. Tá bom? Em alguns casos vão ficar preta o paciente, mas vocês vão ter resultados positivos. Ela some também com 1 a 2 semanas e não causam dor. Durante a aplicação de ventosa, a pessoa pode sentir dor por conta da sucção, porque é uma agressão que você está fazendo à pele. Mas aí o que você vai fazer? Orientar seu paciente e explicar a ele já a partir desse momento que em 1, 2 até 2 semanas essas manchas vão começar a ficar mais claras e até mesmo sumir. Não fale que vai sumir de um dia para o outro, porque não vai. Tem que sempre orientar seu paciente a 1 semana, 15 dias. O aconselhável é 15 dias, porque é a certeza que ela vai sumir. Tá bom? A ventosa seca. A ventosa molhada é uma ventosa com a técnica da sangria, que promove essa retirada de sangue, essa parte de toxinas de forma mais rápida. Só que não está sendo mais utilizada, não tanto mais utilizada a ventosa, por conta dessa ventosa sangria, por conta dessa eliminação de sangue. Algumas pessoas estavam utilizando a ventosa em áreas que já estavam com pouco sangue. Então você chegava, aplicava a ventosa seca, sugava, deixava por 10 minutos. Quando tirava a ventosa, a mancha bem clara. Vinha um indivíduo e aplicava a ventosa nessa área que estava com pouca mancha. Ou seja, uma área que já tem pouco sangue. Se você retirar o pouco sangue que já tem naquela área, ele vai ficar defeituoso. Ele, em vez de aplicar, alguns indivíduos, algumas pessoas que fizeram curso, tanto é que entrou em consenso e pararam de aplicar, não estão mais aplicando essa parte da ventosa molhada. Você colocava em áreas que eram para ter sangue e retirava esse sangue, você prejudicava o paciente. Ao invés de áreas que realmente tinham uma quantidade de sangue elevada com toxinas, você retirar. Então, por essas
essas questões não estão sendo mais utilizadas, só se você conseguir fazer um diagnóstico preciso também dessa parte da sangria. A ventosa deslizante, também vamos ver com muita base teórica e base prática, como ela relaxa a musculatura local. Porque se vocês observarem na foto, o próprio nome já diz, ventosa deslizante. E eu falei lá no início que é aquela ventosa que é sugada de forma mais fraca. Então você vai pegar a ventosa, vai sugar de forma mais fraca e vai fazer toda a parte deslizante na área que você quer atingir. Ela também tem uma vantagem porque vai ficar vermelho, mas ela não vai deixar um vermelho em grande quantidade que dure uma semana, 15 dias. Então, ou seja, ela evita que fique aquele vermelho, avermelhado de forma intensa, e tem os benefícios de forma mais rápida, que é o relaxamento muscular. Esse também é um recurso que o fisioterapeuta utiliza bastante, porque ele consegue associar a técnica da ventosa deslizante com outro tipo de terapia. Ele pode utilizar com a terapia de massagem, a massoterapia, e tem grandes resultados também. Com a ventosa deslizante, o paciente consegue ter um bem-estar muito maior nessa parte e elimina até aqueles pontos, famosos pontos de tensão, os pontos gatilhos. Então a gente consegue ter resultados muito bons em pacientes que estão tensos com a ventosa deslizante. Você pode, uma dica que eu dou, você pode utilizar a ventosa seca, deixar por um tempo a ventosa seca, depois passar um creme. Indico o creme, a gente vai ver nos vídeos, tanto o creme como um óleo vegetal ou um óleo mineral. Você utilizar um óleo mineral e o creme e passar a ventosa deslizante. O resultado que você vai ter com o seu paciente é algo fantástico. A título de curiosidade, isso aqui a gente não vai ver no nosso curso, é só a título de curiosidade mesmo. Essa ventosa é a Pump-Up, que é uma ventosa de estética. Porque na hora de dar os cursos, surgiu algumas questões. Professor, cadê aquela ventosa que empina o bumbum, aquela ventosa que suga? Então eu falei assim, deixa eu colocar para o pessoal já ficar sabendo que essa é uma ventosa que não é terapêutica, é uma ventosa funcional, é uma ventosa que é utilizada mais para a área da estética, que é o quê? Empina o bumbum, famoso Pump-Up. Ela também tem a mesma base fisiológica, a mesma base teórica de sugar a pele, só que a finalidade dela é o quê? Empinar o bumbum. Tem contraindicação ventosa? Tem efeito colateral? Não tanto, mas tem. Você não vai utilizar a ventosa em uma ferida aberta. Você não vai utilizar uma ventosa em uma hemorragia. Você não vai utilizar uma ventosa em uma micose. Você não vai utilizar uma ventosa em uma paciente gestante, no abdômen da paciente gestante. Você não vai utilizar essas ventosas. Então tem esses efeitos, essas contraindicações que não podem ser feitas à ventosa. E o efeito colateral que você pode falar com o seu paciente que ele pode ter, que é o que? Avisar sempre que aquele local que foi tratado vai ter um desequilíbrio e vai ter essa coloração. É normal ficar com a parte roxa, é normal ficar um pouco dolorido depois da sessão. Então esse é o único efeito colateral que vai ter. Você pode estar orientando, sempre a orientação prévia, conversar com o seu paciente, explicar o caso. É a melhor coisa que você pode fazer. Algumas precauções que você tem que ter na hora do tratamento da ventosa. Para que o tratamento de ventosa seja bem sucedido, é necessário orientar o paciente para que ele, em parceria com o tratamento, controle da alimentação, beba bastante água, é importantíssimo a hidratação, visando auxiliar a fabricação de sangue com qualidade. Quanto mais ele beber água, mais sangue de qualidade vai chegar naquela parte quando você utilizar a ventosa. A ventosa utilizada associada com acupuntura, alimentação ou qualquer outro tipo de terapia tem um resultado muito melhor. Uma aplicação não deve ser realizada muito distante da outra para não se perder o efeito do tratamento. Então você pode utilizar a ventosa e depois de uns 3, 4 dias ou até uma semana você utiliza novamente para ter um resultado melhor. E não é necessário esperar desaparecer por completo a reação hematomas do primeiro tratamento. Então aquelas manchinhas não precisa sumir para você utilizar de novo a ventosa, certo? Só é esperar o período ideal para você começar novamente.
A quantidade normal para aplicação é tratar uma vez ao dia, mas isso depende da situação do paciente. Então, o mais indicado mesmo é uma vez ao dia você ter seu paciente utilizar a ventosa. Tempo de aplicação. Gente, demora muito, depende muito da necessidade do seu paciente. Se ele é um paciente que está muito tenso, você vai passar um tempo maior com ele para aliviar aquela tensão. Se ele é um paciente que não está tão tenso, ele só quer relaxar um pouco, você vai passar um pouco menos de tempo naquela área. Então tudo depende do seu paciente. Cada sessão de ventosa dura cerca de 40 minutos e, claro, como eu já falei sempre, aparecem hematomas. A sucção, o tempo de aplicação a gente vai ver na prática, de 10 a 15 minutos. E caso o objetivo seja um tratamento que vise a plena manutenção da saúde, deve-se então efetuar uma aplicação a cada 15 a 30 dias. Então você pode utilizar a ventosa, orientar seu paciente que a cada 15 ou 30 dias ele tem que repassar novamente, reavaliar com você, fazer outra aplicação. Então eu vou complementar um pouco com vocês a parte de ventosa, já que a base teórica da ventosa é mais voltada para a prática. Vocês vão ver como a gente vai conseguir alinhar bastante a teoria com a prática. Quero que vocês entendam o que da ventosa. Que ela suga a pele, ela causa essa pressão negativa e tem um efeito terapêutico. A gente vai utilizar a ventosa em determinadas áreas. Isso a gente vai estar aprendendo na prática. Vou mostrar algumas técnicas para vocês. Com isso, como eu falei para vocês, vou dar de brinde. Isso eu estou dando de brinde para vocês, especialmente nesse curso. Que é o quê? Vou dar um pouco a introdução da liberação miofacial. Falar um pouquinho da liberação miofacial. Por quê? Depois da sessão de ventosa, você pode utilizar a liberação miofacial para a ventosa e potencializar assim seu tratamento. Utilizou a ventosa, faz a liberação, então faz a liberação e utiliza a ventosa. E para isso vocês vão saber algumas técnicas, algumas coisas que tem na liberação miofacial. Quais são os tecidos envolvidos na liberação miofacial? Faces e músculos. Como é que funciona? Temos a face muscular aí na foto. Ela recobre a musculatura, consequentemente a fibra muscular. Então, se a gente tem uma face muscular tensa, a gente tem um músculo tenso. Então, se vocês pegarem aquele gatilho, aquele gancho da ventosa, vocês vão ver que há esse afastamento da face do músculo com a aplicação da ventosa. Então, se eu utilizar a ventosa em consequência ou em posterior com a liberação miofascial, vou ter um efeito muito melhor. Porque a fáscia, ela tem a parte superficial, que é a que a gente vai ver, que é a parte da pele, que tem a mobilidade, que é a parte que a ventosa é utilizada, que é a parte que as mãos são utilizadas na liberação facial, que é uma parte mais externa. Temos a parte mais profunda, envolve mais separar o músculo e do tecido em si. Ele é um pouco rico mais em fibras de colágeno. E também vou ensinar um pouquinho essa técnica para vocês. E temos também a parte serosa, que essa não dá para ensinar em um curso de curta duração, que ela reveste os órgãos internos, tem que ter mais um pouco de detalhes, tá bom? Mas a parte de profunda e superficial, vou estar ensinando para vocês, juntamente com a ventosa. Então, o que é liberar essa fáscia? Por que liberar a fáscia? Porque a fáscia, ela lubrifica as estruturas, ela facilita os movimentos, ela dá uma estabilidade, dá um contorno. Então, se eu consigo liberar, deixar essa fáscia mais livre com a musculatura, eu tenho uma melhor liberdade de movimentos. Eu tenho uma estrutura mais lubrificada, eu tenho uma estabilidade maior, eu tenho um contorno maior. Então, se eu utilizar a liberação miofascial no meu paciente, eu vou conseguir ter uns efeitos, algo mais rico em termos de liberação de face e músculo, muito melhor, porque eu vou conseguir afastar essa face do músculo, fazendo com que haja oxigenação local naquela área. Então, assim como o objetivo da ventosa é fazer com que haja essa troca gasosa, essa troca de parte fisiológica para melhorar o fluxo sanguinário local que foi atingida a ventosa, que foi colocada, aplicada, a liberação também tem esse efeito. Algumas partes, frouxidão, a técnica de contração e relaxamento que a gente vai ver, a palpação na hora de apertar, ver os mecanismos receptores, ativar essa musculatura para assim ter um efeito. Alterações neuroreflexas, como estimular, ter um estímulo inibitório. Gerar um relaxamento e liberar a face, que é o que vocês vão ver, e a técnica mesmo da liberação miofacial com alguns objetivos, tá bom?
Então a gente vai estar vendo, vou estar complementando com você nas partes práticas, essa parte de liberação miofacial. Outra técnica que é só a título de curiosidade, só para a gente finalizar essa parte teórica do curso, é a moxa-bustão, que é uma técnica de medicina tradicional chinesa, porque ela pode ser utilizada com a ventosa também, tá bom? Mas tem que ter um pouco de cuidado com a moxa, porque ela esquenta a área que você está atingindo. Então, cuidado para não esquentar uma área que você quer relaxar. Então, tem que ter um pouco de cuidado nessa parte de moxa. Aqui é só título de curiosidade para vocês conhecerem, tá bom? O efeito da moxa é semelhante à acupuntura, que age estimulando os pontos para fortalecer a circulação do qi e do sangue. E a outra é a auriculoterapia, ou acupuntura auricular, que é um tratamento através da orelha. Então, essa parte teórica, ficamos por aqui. Vamos ver muito prática. A gente vai praticar bastante, tanto nos vídeos. Eu vou deixar o material de apoio, tem apostila, tem artigo. Vou deixar os slides disponíveis para vocês, tem as aulas e muita prática. Vamos praticar para a gente ter sucesso. Um forte abraço. Tchau, tchau.